todos, graça e paz. Quero, antes de convidar para que você abra sua Bíblia, ler algumas notícias aqui, desde o finalzinho do último ano, e nesse mês de janeiro até essa primeira semana de fevereiro aqui. Algumas notícias são elas: incêndio na Austrália, cerca de 26 mortes, estimativa de 1 bilhão de animais mortos. Ataque norte-americano no Irã, matando o principal líder militar, Soleimani. Em retaliação, o Irã ataca 2 bases dos Estados Unidos no Iraque. Proposta norte-americana sobre acordo entre Israel e Palestina, fracassado. Líder cristão, o pastor Lawan Admi, é morto pelo Boko Haram na Nigéria. Chuvas intensas no Brasil, ao menos 55 mortes em Belo Horizonte, também em outras cidades de Minas e por todo o país. 3 corpos encontrados carbonizados dentro de um carro, um homem, sua esposa e o filho. E o principal suspeito de ser responsável por isso, a filha desse casal. Coronavírus, 818 mortos e mais de 37.200 infectados na China, pelo que se sabe. E claro que essas são só algumas notícias, peguei algumas notícias tristes e trágicas, dentre muitas outras de alegria que a gente tem, mas essas notícias servem, acho que para a gente pensar, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a história? E eu creio que muitos aqui devem estar pensando a mesma coisa: é o fim dos tempos. E sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse meditar nessa manhã, e quero convidar para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós leremos dos versículos 1 a 14. Mateus capítulo 24, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, os versículos 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado porque o Senhor é o Deus da história, que tem nos conduzido com a tua boa mão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já de antemão nos adverte a respeito dos sinais das últimas cores, e que cada um de nós possa estar se preparando para a volta de Jesus. Obrigado porque esses dias serão abreviados e o nosso Senhor e Salvador virá ao nosso encontro, ó Pai. Muito obrigado porque nós temos essa grande esperança de que o Senhor está conosco e jamais nos desampara. Que o Senhor traga paz, tranquilidade ao nosso coração, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e todos, e é o Senhor quem cuida de nós.
Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Teu Santo Espírito nos traga instrução a respeito da Tua Palavra e o que o Senhor espera de nós, como Teu povo, diante de todos esses eventos que virão. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Meu intuito nessa manhã não é discorrer sobre correntes teológicas a respeito de interpretação dos últimos dias. Para isso, eu quero te convidar às quartas-feiras, vir aqui no estudo Pastor Erickson, um estudo sobre Apocalipse, que ele tem feito, e você vai poder debruçar mais a respeito disso. Mas o que eu queria que a gente pudesse pensar nesta manhã, diante desse texto que nós lemos, diante das notícias que nós temos recebido, o que Jesus espera de nós como povo dele, como seguidores dele nesse fim dos tempos, que eu creio que a gente já está vivendo isso daqui. Então, o que Jesus espera de nós? Só para a gente entender um pouquinho melhor, esse é um texto que diz aqui, se a sua Bíblia tem títulos antes aí do capítulo, ele diz o sermão profético, está falando sobre o sermão escatológico de Jesus. Escatologia é o estudo das últimas coisas, estudo do fim. Então Jesus está proferindo aqui o que aconteceria no fim. Mas só para a gente imaginar, por que os discípulos fizeram essa pergunta aqui no versículo 3, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa história começa quando Jesus tem a sua entrada triunfal. Então ali, montado num jumentinho, todo o enredo que se tem, as pessoas começam a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então ali ele é proclamado de forma muito aberta, porque ele já está no final do seu ministério, ele é proclamado como rei. Antes ele já tinha pedido para as pessoas, para os seus discípulos, olha, não fale ainda sobre isso não. As pessoas claro que não aguentavam em dizer sobre o milagre, falar sobre tudo isso, mas Jesus falou, olha, ainda não é chegada a hora. Mas agora, a partir desse momento da entrada triunfal, Jesus é proclamado como rei. Então ele vai para Jerusalém, ali ele começa a ensinar no templo, e aí tem uma história conhecida que ele chega depois dessa entrada triunfal pela primeira vez no templo, e tem aqueles comerciantes dentro do templo, vendendo algumas coisas ali, mercadejando dentro do templo. Jesus expulsa aquele povo de lá, e aí tem até um título na Bíblia que é a purificação do templo, porque Jesus diz, olha, vai chegar o tempo que isso aqui, meu nome somente vai ser adorado, não vai existir mais essa história de gente fazendo o que quer com o templo, não, mas eu que sou a peça fundamental disso daqui. Então ele passa a ensinar no templo, a operar milagres em tudo que está acontecendo. E então, isso aqui é narrado na festa da Páscoa, em que o povo de Israel, o povo de Deus, se juntava ali na cidade, em Jerusalém, para adorar o nome de Deus. Então Jesus e os seus discípulos estavam ali, e diz aqui que eles saíram do templo e se retirando quando aproximaram deles os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Nos dois próximos evangelhos, de Marcos e Lucas, nós temos textos que são muito semelhantes a esse aqui, que traz alguns detalhes também a respeito disso, em que os discípulos falam, Senhor, olha como é grande esse templo. E realmente era grande esse templo, porque a gente encontra o historiador Joséfo, cerca do primeiro século, segundo século, que ele nos diz a respeito da grandiosidade desse templo, que era todo feito com pedras de mármore, eram pedras imensas, cerca de 3 metros de largura, 5 de altura, era coisa imensa, e toda forrada por ouro. Era algo grandioso. Então aqueles discípulos ali, que eram pescadores, gente muito simples, chega e vê a grandiosidade daquele templo, Senhor, olha que coisa imensa, isso não é impressionante? Que coisa maravilhosa. Agora imagina o que está na cabeça daqueles homens, de um judeu, pensando que Jesus, todo o Antigo Testamento falava a respeito de um libertador, falava a respeito de alguém que viria para ser o grande salvador, mas talvez eles não entendessem como algo espiritual, como o libertador da escravidão, do pecado, da morte eterna, mas talvez entendiam aquilo ali de alguma forma política, dizendo, olha, vem o libertador, aquele que vai reinar por toda Israel, e agora o nosso povo vai ter vez. Então eles veem a grandiosidade daquele templo, e Jesus diz, mas não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ficar vazio. Interessante que ele termina o capítulo 23 dizendo justamente a respeito disso, que o versículo 38 fala, eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome
do Senhor. Jesus repete as mesmas palavras que falaram dele lá na entrada triunfal. E se ele foi declarado como rei, e agora Jesus está falando as mesmas coisas, provavelmente os discípulos saíram do templo, enquanto eles passavam ali por detrás, passavam pelo o Vale do Cedron, passaram um riacho e começavam a subir o Monte das Oliveiras, que o texto diz aqui que eles se assentaram para olhar para Jerusalém. Eu imagino que nesse caminho eles ficaram pensando: gente, agora é a nossa hora. Jesus, aquele precursor, João Batista, falou sobre ele, agora nós temos o Messias aqui conosco, ele foi proclamado como rei, agora ele está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Agora chegou a hora da igreja triunfal, o nosso rei chegou. Então eles se assentam e perguntam, e aí o texto de Lucas nos mostra que eram 4 deles, era Pedro, André, Tiago e João, que estavam ali e dizem: Senhor, diz para a gente quando é que vai acontecer essas coisas. Então Jesus responde, mas com o intuito de acalmar o coração daqueles homens e de antemão falar o que haveria de suceder, mas com o intuito de trazer vigilância e diligência sobre a segunda vinda de Jesus. E esse sermão todo, ele tem cerca de 5 partes, e a primeira deles é que nós vimos aqui, que ele fala sobre o princípio das dores. Numa tradução mais literal, quando ele diz aqui que é o princípio das dores, é princípio das dores de parto. Ele está narrando isso aqui como algo que está começando, algo muito difícil. Naquela época provavelmente não existia anestesia, numa cesariana, as mulheres entendiam realmente que era dor de um parto. Então ele está dizendo, isso aqui vai ser só o princípio. E quais eram as características desse princípio que a gente encontra aqui? A partir do versículo 4, versículo 5, diz que haverá o surgimento de falsos mestres. Todos eles falando em nome de Jesus e em grande quantidade predizendo a volta desse Jesus. É interessante como a gente olha para algumas outras religiões e seitas, todas elas, ou quase todas, falam em nome de Jesus. Ontem eu entrei num site de uma grande igreja conhecida de nós aqui, de um senhor que é o líder principal, que usa um chapéu, e como diz, né, entendedores entenderão. Mas lá, se você entrar, eu fiquei abismado, porque tudo que está lá é em nome de Jesus. Eu fiquei impressionado com isso, tudo que eles fazem, os discursos, os textos, as pastorais, tudo está lá, em nome de Jesus. O que Jesus espera, o que Jesus... Gente, olha só, falsos mestres surgindo, mas em nome de Jesus. Ele continua, dizendo a partir do versículo 6, sobre conflitos internacionais, falando: vocês vão falar sobre guerras, rumores de guerra, não assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas não haverá o fim. Versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só Jesus dizendo aqui, gente, vai haver nação contra nação. Se isso aqui tem alguma coisa a ver com a nossa época, e eu acho que tem, Jesus está falando exatamente, mas é impressionante que isso aqui não é dos nossos dias. Desde a época de Jesus isso sempre aconteceu. Eles desfrutaram do período de paz, que era a Pax Romana, foi um acordo comercial ali que Roma teve, mas logo em seguida muitos conflitos, e desde então muitos conflitos, nação contra nação, e consequência disso é exatamente o que o texto diz aqui: fome, miséria, pobreza, isso tudo é consequência. Também, a partir do versículo 7 para frente, ele diz sobre terremotos, turbulências da natureza. Também a gente vai encontrar na história, pega aqui o ano 46 depois de Cristo, as cidades de Laodiceia e Herápolis, Colossos, foram submergidas por um grande terremoto. Em 79, Pompeia foi destruída. Essas catástrofes que a gente teve tanta chuva, dia 6 agora desse mês foi registrada a maior temperatura recorde na Antártica. Ontem teve um terremoto em Timor-Leste que destruiu várias partes lá, e é justamente tudo isso que Jesus tem predito aqui. Depois ele fala da situação da igreja nesse período, a partir do versículo 9, em que serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Qual o motivo? Por causa do meu nome. Também coisa que a gente encontra desde o princípio, mártires do primeiro século, Estevão, Tiago, Paulo, os demais apóstolos, perseguições do Império Romano, atualmente perseguições por meio de comunicação, sociedade materialista. Não sei quantos viram que um
um ex-diretor, se não me engano, reitor do Mackenzie, assumiu dos ministérios. E o que tem gente caindo em cima, por quê? Porque ele é cristão. É exatamente por isso. E a gente vê essas coisas acontecendo tudo também nos nossos dias, surgimento de heresias. Mais uma vez ele fala sobre isso no versículo 11. Versículo 12, esfriamento. E esse esfriamento aqui não é só das relações um com o outro. A gente falou de um caso aí, como que a gente tem acompanhado, de pessoas matando o outro simplesmente porque quer ver a queda, né? Quer ver cair. Filhos matando pais, o contrário também. Mas esse amor esfriando não é só pelas pessoas, mas é pelo próprio Deus. E é interessante que tem um amor que não se esfria, ele se aquece cada dia mais, que é o amor pelo mundo. Esse cada dia mais tem aquecido, é o que a gente tem visto. Mas esse amor por Deus, pela sua palavra e pelas pessoas, ele está esfriando. E então depois ele narra as outras partes disso daqui, que fala a respeito da grande tribulação, fala algumas parábolas, e então o fim, quando Jesus vai voltar. Mas o que Jesus quer dizer para nós, o que nós podemos aprender com isso daqui? A primeira coisa delas é que Deus sabe de antemão todas as coisas que acontecerão nesse mundo, e isso traz paz para o nosso coração, sabendo que Deus está cuidando da história. Isso parece ser muito óbvio para todos nós. Claro, eu sei que Jesus está cuidando, eu sei da soberania, sei de tudo que está acontecendo, mas é interessante que, inclusive desde a década de 1990 para frente, tem muitas pessoas discutindo muito e mergulhadas numa teologia chamada teísmo aberto. Isso quer dizer que Deus ele está conosco na história, mas ele não sabe o futuro. Por exemplo, quando se fala a respeito de Jesus se arrepender, é porque ele foi pego de surpresa. Ele planejou algo, mas como ele não sabia e não determinava as coisas pela frente, ele se arrependeu. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, e eu espero que na mente de cada um de vocês possa estar claro que Deus sabe de antemão tudo o que está acontecendo, e não só isso, ele está no controle de todas as coisas. Nenhum desses eventos ele aconteceu e vai acontecer de forma acidental. Ele está no controle. E uma história muito boa para a gente olhar para a palavra de Deus e lembrar disso é Jesus quando ele acalma uma tempestade. O pessoal, os discípulos desesperados dentro de um barco, falaram: nós vamos morrer, e não é possível, que Jesus está deitado dormindo. Então Jesus, claro, como Criador de todas as coisas, ele diz: acalma, e os ventos se acalmam. É esse Cristo que nós servimos e temos esperança. É Ele que está no controle, é Ele que é dono de toda a história. Esse é o Jesus Cristo, é o nosso Deus que nós estamos adorando aqui nessa manhã. Portanto, essas palavras, elas não servem para trazer desespero, pelo contrário, Jesus estava falando isso aqui para os seus discípulos, para simplesmente eles acalmarem o coração. Fiquem tranquilos, vocês não estão falando que eu sou o rei, o salvador? Realmente eu sou. Fiquem tranquilos diante de tudo isso que vai acontecer, sabe por quê? Então ele diz no final de todo o discurso, lá no final do capítulo 25, porque eu vou voltar e vou julgar todas as nações. Essa volta de Jesus, ela traz, no aspecto muito positivo, alegria para nós, porque vai ser o fim de todas essas coisas, de todas as dores, de todas essas, de tudo isso. Jesus vai voltar de uma vez por todas, para que nós possamos habitar com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Mas no aspecto negativo também, porque vai trazer juízo sobre os ímpios, sobre todos aqueles que não creram, e todos dirão naquele dito: bendito que vem em nome do Senhor. E é interessante quando depois leio esses outros capítulos e os textos dos outros evangelhos, porque eles falam a respeito de homens que se esconderão nas cavernas, e falam que cai essas pedras sobre nós para nos esconder da mão desse Cristo. Isso é juízo do Senhor, e todas essas coisas que estão acontecendo demonstram já o juízo do Senhor, mas por enquanto é um alerta para que você possa entregar a sua vida sobre o cuidado dEle, porque Ele vai voltar. Mas também é esperança para todos nós que já cremos nesse nome, de que Ele vai voltar e nós habitaremos por toda a eternidade com Ele nos novos céus e nova terra. E para a gente já caminhar para o fim, algumas exortações para nós durante esse período. O primeiro delas é a vigilância para não sermos enganados. Versículo 4,
vai dizer a respeito disso: vede que ninguém vos engane. Nós estamos numa época muito boa, que a gente tem acesso a tanta informação, tanta pregação, tantos pregadores, tanta gente boa, mas cuidado com o que você tem ouvido, quem você tem ouvido e o que você tem ouvido. A mais nova que eu recebi esses dias é de um desses novos pregadores, dizendo que nós somos tão importantes para Deus, que não poderia ser um cordeiro a morrer por nós, não poderia ser um anjo, porque anjo foi feito menor que nós, mas foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu. Portanto, nós temos o mesmo valor que Jesus Cristo. E tem gente que anda ouvindo essas coisas. Cuidado, para que ninguém vos engane. Mas também, ele traz aqui tranquilidade para o nosso coração, porque ele diz: ainda não é o fim. Esse ainda não é o fim. Eu fico imaginando, ouvindo essas coisas, e eles falando: ainda não é o fim. Eu falei: meu Deus, se isso não é o fim, o que é que vai ser? Mas ele estava dizendo: calma, todas essas coisas vão acontecer porque eu sou o Senhor da história. Fomos nós, o meu pai, todos nós, toda a trindade, nós escrevemos essa história, fiquem tranquilos. Mas por fim ele diz: aqueles que perseverarem serão salvos. E claro, Jesus não está dizendo aqui que você precisa conquistar a sua salvação, mas é como o apóstolo Paulo diz a respeito da corrida que ele percorre para pegar o prêmio, ou então a coroa que vos está reservada. Você está correndo, mas a coroa já está lá. Nós não entendemos que Jesus estava dizendo: lute pela sua salvação, apesar de entendermos que nós precisamos desenvolver nossa salvação através da santificação. Mas ele está dizendo: gente, eu sou o rei mesmo, eu morri por vocês, isso é suficiente. Mas eu quero dizer, enquanto esses tempos difíceis vão caminhar pela história, coragem, tenham coragem de confessar quem eu sou, Jesus Cristo, mesmo se vocês forem martirizados, mesmo se vocês forem perseguidos. A gente tem algumas histórias do primeiro século, como Policarpo de Esmirna, que foi queimado vivo, e aí falou: nega a sua fé. Ele falou: pai, como é que eu vou negar minha fé durante 86 anos? Meu Deus foi tão bom comigo, como que no final da minha vida eu vou negar a minha fé? Ele falou: nega, porque nós vamos trazer umas feras, eu tenho muitos animais. Ele falou: pode trazer, traz e eu vou mostrar quem é esse Cristo. Ele falou: nega a sua fé. De novo ele fala: como é que eu vou trocar aquilo que é bom para tentar mudar o mal? Não tem como. E aí ele diz então lá para o governador: se você quer ouvir da minha voz, eu vou dizer de novo, eu sou cristão. Então eles acendem a fogueira e ele é queimado vivo. Se precisa chegar num momento desse, e mais uma vez eu estou dizendo, isso não é para causar pânico, mas é para causar tranquilidade, porque o nosso Senhor venceu a morte. E nesses últimos tempos, ele diz aqui no versículo 14, quando ele termina: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha às nações, então virá o fim. Por último, diante disso, coragem para testemunhar a sua fé. A gente vive um tempo de certa liberdade. Coragem para testemunhar a sua fé. E por fim, pregue esse evangelho, porque esse evangelho é aquele que traz essa esperança, mas é o evangelho que traz juízo. Portanto, pregue. Coragem, ânimo, força. Jesus vai voltar para buscar os seus, e que Ele nos encontre fiéis, que Ele nos encontre irrepreensíveis, assim como Pedro diz na sua primeira carta, que quando chegar novos céus e nova terra, não possa ter motivo nenhum para a gente se envergonhar diante desse Cristo. Permaneça firme diante da sua confissão, porque o fim está chegando. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, nós vamos orar.